Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E vamos rezar a oração ao Criador, né, do nosso querido Papa Francisco, essa oração que está no final, né, da encíclica Fratelli Tutti. Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi nos nossos corações um espírito fraterno, inspirai-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. Amém. E que Santa Teresinha, né, do Menino Jesus, interceda por todos nós nesse dia em que celebramos a festa dela, que é a intercessora das missões. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, um bom dia, né, a todos e todas, sejam bem-vindos. Obrigada aí, Padre Júlio, pela oração, né, para a gente já entrar num clima orante também para a formação. Já agradeço a presença de todos. Acho que todos me conhecem, mas por via das dúvidas, que hoje está aparecendo aqui região episcopal Nossa Senhora da Esperança, então aqui é a Renata Senhorinha, viu, gente? Não é a região que está aqui, não, é só a Renata mesmo, né? Então, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai receber aí, para fazer uma partilha, que eu tenho certeza que vai ser muito bom com a gente, o Padre Francisco. E para contextualizá-lo um pouquinho, quem que é esse grupo, eu vou fazer uma apresentação geral, viu, Padre Francisco? Se a gente for falar cada um o nome aqui, pode ser que demore, e o povo está chegando. Então, aqui é o grupo dos coordenadores arquidiocesanos das pastorais sociais e convidados. Cada um pôde fazer o convite para algumas pessoas para participarem aqui conosco. Então, eu brinco que esse pessoal aqui são as cabeças pensantes, né, das ações sociais aí da nossa arquidiocese, né? O cérebro que articula as ações. Então, a gente precisa muito dos seus conselhos, das suas dicas, para ficarmos firmes aí nessa caminhada, né? Então, para a turma aí dos coordenadores, vou apresentar também um pouquinho aí quem é o Padre Francisco de Aquino Júnior. Eu creio que muitos já o conhecem, já acompanham a sua caminhada, mas é bom sempre falar um pouquinho do nosso palestrante, quem que ele é, né? Então, o Padre Francisco, desde criança, participa ativamente na vida da igreja. Numa biografia que eu encontrei dele, olha, para ser bem sucinto, olha, ele já foi vicentino, catequista, participou de escola bíblica, de grupo de perseverança. Então, é gente como a gente, né? Começou lá desde criancinha na comunidade e foi se aperfeiçoando aí na caminhada, e hoje, doutor ou pós-doutor já, Padre Francisco? Pós-doutor, tá vendo? Quando eu o conheci, ele era doutor, agora já está no pós-doutorado, já fez o pós-doutorado em teologia, professor efetivo de teologia na Faculdade Católica de Fortaleza, presbítero, né, na Diocese de Limoeiro, lá no norte, no Ceará, e possui vários escritos e publicações, principalmente sobre a temática das pastorais sociais. Hoje ele vem partilhar com a gente o seguinte tema: Igreja e Sociedade, Sinodalidade e Ação Social e Política. Seja bem-vindo, Padre Francisco Aquino. A palavra é sua.
Então, obrigado, Renata. Bom dia, pessoal. Uma alegria voltar a Belo Horizonte, ainda que virtualmente. Vivi bons anos de minha vida e de meu processo formativo aí em Belo Horizonte, de 96 a 2001, fazendo teologia lá na FAGE. Nesse período, participava da Pastoral do Povo da Rua, então participei muito intensamente de articulação das pastorais sociais nesse período, e foi um tempo que marcou muito a minha vida, tanto dos estudos como de perspectivas e rumos pastorais. Então é sempre uma alegria poder voltar e vislumbrar novos horizontes, belos horizontes, ainda mais nesses tempos trágicos em que a gente vive, reencontrar muita gente querida e conhecer gente nova. Então, uma alegria. Obrigado pelo convite. Antes de começar aqui, só para ter claro como é que é a dinâmica do nosso tempo aqui, só para eu me organizar melhor aqui na fala. Bom, então nós teremos agora uma partilha, né, do senhor pode fazer, aí a gente tem um período de até uma hora de duração para fazer essa partilha, e depois a gente abre aí para um bate-papo. O senhor pode coordenar como achar melhor, a gente tem até às 10h30 o encontro. Ok, então talvez eu não possa fazer uma fala, talvez certamente um pouco mais curta, para a gente também ter um pouco mais de tempo de diálogo. Por sua conta. A primeira coisa, eu acho que vocês foram muito felizes na temática, porque nós estamos vivendo um momento na igreja, um momento de graça na igreja, com as provocações do Papa Francisco, de renovação da igreja, de retomada do processo de renovação que foi desencadeado pelo Concílio Vaticano II. E, nesse momento, em preparação ao Sínodo dos Bispos, está se falando muito de sinodalidade da igreja. É uma palavra que está muito no dia a dia dos documentos da igreja, das reflexões e articulações pastorais. E Francisco encontrou nessa palavra uma expressão privilegiada da própria identidade e do dinamismo da igreja. Digamos que aquilo que no Concílio Vaticano II era dito em termos de povo de Deus, hoje a expressão sinodalidade retoma aquele dinamismo de igreja, aquela compreensão de igreja, modo de ser igreja que foi muito expresso no concílio com o termo de povo de Deus. Eu diria, inclusive, isso é uma retomada da eclesiologia do povo de Deus. Essa palavra eclesiologia é um palavrão, mas todo mundo entende, né? Eclesiologia é o estudo da igreja numa perspectiva de fé, é a reflexão teológica da igreja. Então, esse tema da sinodalidade retoma o jeito de ser e de agir da igreja povo de Deus. Agora, tem um perigo aí muito grande, que é a gente falar de sinodalidade como se fosse uma coisa que dissesse respeito à dinâmica interna da igreja e não tivesse a ver com os problemas da sociedade. Por isso eu digo que vocês foram muito felizes, porque provoca a pensar que, quando a gente fala de sinodalidade, nós não estamos falando de algo que não tem nada a ver com a ação social e política. Nós não estamos falando de algo que diz respeito à vida interna da igreja, que não tenha nada a ver com a sociedade. Então, o tema que vocês escolheram para essa reflexão é muito importante, porque ajuda a perceber que a sinodalidade tem uma dimensão social e política, que a sinodalidade é um jeito de ser igreja que está inserida na sociedade, que atua na sociedade. Por isso, eu acho que vocês foram muito felizes nessa temática. Igreja e sociedade. Não tem como pensar a igreja, não há igreja independentemente da sociedade. Não tem como pensar a igreja sem sua presença e ação e sua missão na sociedade. E, por isso, tampouco se pode falar de sinodalidade sem levar em conta a ação social e política da igreja, ou a dimensão social e política da missão da igreja. Esse era um primeiro ponto que eu queria destacar da importância do tema que vocês escolheram
porque ajuda a explicitar a dimensão social e política do dinamismo sinodal da igreja, ou a relação igreja-sociedade. Um segundo ponto que eu queria chamar a atenção é que toda essa reflexão sobre a sinodalidade, ou sobre uma igreja sinodal, ela está inserida dentro de um processo mais amplo de renovação da igreja que Francisco vem provocando desde o início do seu ministério como bispo de Roma, com a função de sinal e instrumento de unidade da igreja. E tem dois pontos que são muito fortes na reflexão de Francisco, nas orientações pastorais de Francisco. Para Francisco, a renovação da igreja, ou a conversão da igreja, é, antes de tudo, uma renovação, uma conversão missionária. Porque a igreja se renova na missão. Não tem como pensar a igreja se não pensá-la a partir e em função de sua missão. Mas é importante a gente entender bem o que é a missão. A missão não é um movimento para fazer crescer o número de fiéis, para aumentar o dízimo, para multiplicar os prédios da igreja e ganhar força e projeção nas mídias, ou transformar a igreja numa empresa de eventos religiosos. A missão da igreja é a mesma de Jesus: anunciar e tornar presente o reino de Deus no mundo. Isso significa configurar a vida das pessoas e da sociedade na lógica e na força do Evangelho. E a lógica e a força do Evangelho é a lógica do amor fraterno, ou é a lógica da fraternidade. A última encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, diz que a fraternidade é um modo de vida com sabor de Evangelho. É um jeito evangélico de viver a vida. Então, a missão da igreja tem a ver precisamente com a vivência da fraternidade, com a colaboração para construir um mundo, uma sociedade mais justa e fraterna. A função da igreja não é promover eventos religiosos ou shows religiosos. A missão da igreja não é disputar fiéis nem fazer crescer dízimo, não é crescer a instituição. Tudo isso tem a sua importância, sem dúvida nenhuma, mas como meio. A razão de ser da igreja é o anúncio e a realização do reinado de Deus, que é um reinado de fraternidade, justiça e paz, e que tem nos caídos à beira do caminho, na humanidade sofredora, seu critério e sua medida. Tanto que nos evangelhos, quando, se vocês lembram aquela parábola do bom samaritano, Lucas 10, a pergunta é o que fazer para herdar a vida eterna. Pois se quiser herdar a vida eterna, nem seja um salteador que violenta e deixa caído na margem do caminho o irmão, nem seja como o sacerdote ou escriba que passa à margem, na beira do caminho. Se você quiser herdar a vida eterna, faça como aquele samaritano, que teve compaixão, que se aproximou e que curou das feridas. Ou, se vocês tomam a parábola do juízo final, Mateus 25, no final, quando ele vier, vai separar as ovelhas dos cabritos, vai dizer a um, vinde benditos, vai dizer a outros, afastai dos malditos. Por quê? Eu tive fome, me desse de comer, ou eu tive fome e não me desse de comer. Então, é muito importante compreender que a missão tem a ver com o reino, com o reinado de Deus, que tem a ver com a fraternidade e com a justiça, com a humanidade sofredora. Encontra aí seu critério e sua medida. É por isso que Francisco tem falado muito de uma igreja em saída para as periferias. Ele diz que a igreja precisa estar sempre em saída. Virou até um sloganzinho, né? Igreja em saída, igreja em saída. Às vezes, dizem a primeira parte e esquecem da outra parte. Não é qualquer saída.
Não é saída para qualquer lugar, nem para fazer qualquer coisa. É saída para as periferias. É saída ao encontro da humanidade sofredora. E é saída para quê? É ir ao encontro deles para quê? Para ungir as feridas. Para consolar os que estão desanimados. Para socorrê-los nas suas necessidades. Para animá-los na resistência. Para lutar por seus direitos. Para construir um mundo mais justo e fraterno. Então, quando Francisco fala de uma renovação missionária da igreja, ele está falando de um movimento de descentramento, ou seja, no centro da igreja não está a igreja, não pode estar a igreja, e o seu crescimento e os seus interesses institucionais. No centro da igreja tem que estar o anúncio e a realização do reinado de Deus, que tem a ver com a fraternidade, com a justiça, e que tem nos pobres, oprimidos, sofredores, seu critério e sua medida. Por isso, uma renovação missionária da igreja significa um movimento permanente de saída na direção da humanidade sofredora, dos pobres, dos marginalizados, do injustiçado, para animar sua esperança, consolar no seu desespero, socorrer nas suas necessidades, animá-lo na luta por seus direitos, construir um mundo mais justo e fraterno. Então, esse é um eixo central. A renovação da igreja de que fala Francisco é uma renovação missionária, mas missão não é multiplicação de eventos religiosos, nem tem a finalidade de disputar consumidores e fregueses e fazer crescer a instituição. A missão da igreja é fermentar o mundo com a força, o poder do evangelho, que nos faz todos irmãos, fratelli tutti. E essa é a única forma de viver a filiação divina. A fraternidade humana é o modo de participar do mistério de Deus. É o modo de viver a filiação divina. Nós vivemos como filhos de Deus na medida em que vivemos como irmãos uns dos outros. Então, esse é um ponto que volta sempre, e não é por acaso que Francisco está sempre falando disso. E muitas vezes é criticado por causa disso. Vocês observaram, a gente até podia sintetizar toda essa temática com Francisco, falando de opção pelos pobres, de fraternidade e de cuidado da casa comum, que abarca todos os âmbitos da nossa vida. E não é por acaso que Francisco vive falando dos pobres, dos encarcerados, das vítimas de guerras, de conflitos, das mulheres, dos negros, dos indígenas, da população LGBT, das famílias destroçadas, das novas uniões, ou seja, de todas aquelas situações que são marcadas por sofrimento, por preconceito, por marginalização, por injustiça. Onde tem isso, aí tem que estar a Igreja de Jesus, como hospital de campanha, como casa de portas abertas, para curar feridas, para consolar desanimados, para refazer os vínculos de fraternidade, para lutar por direitos, para construir uma sociedade mais nova em todos os âmbitos, na política, na economia, na cultura, na sociedade, porque esse sistema mata, essa economia mata, essa sociedade está doente. E o vírus da Covid ajudou a perceber um vírus muito maior do que esse, que é o vírus da injustiça social. Por isso, Francisco, no ano passado, fez umas catequeses nos meses de agosto e setembro, que vale muito a pena ler, intitulada Curar o Mundo. E aí ele insiste que a gente nunca pode separar o vírus da Covid do vírus da desigualdade social. E insiste que não basta encontrar uma vacina contra a Covid, é preciso construir vacina contra todos esses vírus sociais e humanos que destroem a vida e o meio ambiente. Então, esse é um primeiro aspecto, a renovação missionária da igreja, que significa um processo de saída para as periferias. Aí a gente já vê que, quando a gente pensa a missão da igreja aqui,
as pastorais sociais têm um lugar fundamental e central na vida da igreja, no sentido de ajudar a igreja toda a assumir essa dimensão social do cuidado da vida, da luta por direitos, da transformação da sociedade. Aí a gente já vê que não dá para pensar igreja sem sociedade, que a igreja não existe para si mesma. A igreja existe como sinal e instrumento do reino de Deus no mundo. Querer fugir do mundo, virar as costas para o mundo, ficar indiferente aos problemas da sociedade, é renegar a missão que o Senhor nos confiou. É trair, renegar o nosso batismo. É dizer não à missão que o Senhor nos confiou. Então, aí a gente já pode pensar pela missão da igreja, não tem como separar igreja e sociedade. Mas esse é um primeiro ponto. Portanto, renovação missionária da igreja que se dá num processo de saída para as periferias. E aí, nas periferias, há muitos níveis do consolo, da satisfação de necessidades básicas imediatas e do aspecto mais estrutural da luta por direitos, por políticas públicas, pela transformação da sociedade. E aqui as pastorais sociais, enquanto tem a missão de animar essa dimensão social da fé e de lutar por direitos na sociedade, de animar a luta do povo, de colaborar com a luta do povo por justiça social, está no coração da missão cristã. Não é a fé e o social, como às vezes se diz, porque não há fé que não tem uma dimensão social. Não é o espiritual e o social, como se o espiritual fosse outra coisa. Não, isso é espiritual. É o que há de mais espiritual. A fraternidade em todos os níveis, desde aquele nível do consolo, da satisfação das necessidades imediatas, ao nível da luta por direito, é o que há de mais espiritual. Então, esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, falei de renovação missionária da igreja, né? Movimento de saída para as periferias. Segundo aspecto, a quem compete a missão? Quem deve estar em saída para as periferias do mundo? Quem deve consolar os desanimados? Quem deve socorrer os pobres nas suas necessidades? Quem deve colaborar e lutar por justiça social, colaborar com o povo na luta pelos seus direitos? A quem cabe isso? A toda igreja. A missão é constitutiva de toda igreja. E quem é a igreja? Todos os batizados. Não são só os padres e os bispos. Nem sequer, uma forma meio sutil, vamos dizer, é que os leigos sejam colaboradores dos padres e dos bispos, que está ajudando os padres e os bispos. Não. A missão não é uma delegação do ministro ordenado. A missão é uma exigência que brota do batismo. A missão, quem confere a missão não é o padre e o bispo, é o próprio Jesus na força do seu espírito. É aqui que se retoma essa temática do povo de Deus e a temática da sinodalidade. Para dizer que essa missão é missão, como a gente canta com Zé Vicente, né? É missão de todos nós. Deus chama, quer ouvir a sua voz. Quem é todos nós? Todos os batizados. Aí é importante, com essa, a gente compreender um pouco o sentido da palavra. Sinodalidade é uma palavra, uma expressão relativamente nova no universo de igreja. A gente conhece muito a palavra sínodo. E sínodo indica uma assembleia da igreja, em geral de bispos, mas também pode ser a assembleia de uma diocese, com todas as forças vivas da diocese. A gente conhece mais como o sínodo dos bispos, né? Mas uma diocese pode fazer um sínodo com representações as mais diversas da igreja local. Então, nós conhecemos a palavra sínodo. E
o sentido comum que tem é uma assembleia eclesial. Mas a palavra sínodo, que vem do grego, significa literalmente caminhar juntos. Então, é interessante que, se no uso comum na igreja a palavra sínodo significa uma assembleia eclesial, em geral de bispos, mas pode ser uma assembleia de todo o povo de Deus, com seus ministros também, com seus pastores, etimologicamente, a palavra sínodo significa caminhar juntos. E isso indica qual deve ser o jeito de ser e de agir da igreja. Qual deve ser o jeito de ser e de agir da igreja? Caminhar juntos. Aqui entra toda a temática da unidade, da comunhão, da corresponsabilidade de todos os batizados. Então, quando Francisco tem retomado e insistido nesse tema da sinodalidade, ele está insistindo que a igreja é o povo santo de Deus, com seus carismas e ministérios. Que todos têm seu lugar e a sua importância na igreja. Todos os batizados são igreja, no sentido pleno da palavra. E por isso, todos são corresponsáveis pela missão da igreja. E por isso é preciso encontrar meios e formas de fazer com que todos se reconheçam como igreja e com que todos assumam a missão que é própria. E alguém podia perguntar, sim, mas e de onde é que vem isso? Qual é o fundamento disso? Aí Francisco vai retomar o Concílio Vaticano II e lembrar que o fundamento dessa unidade fundamental, dessa igualdade fundamental, dessa corresponsabilidade de todos na missão, é algo que provém do batismo. Pelo batismo, todos somos ungidos com o Espírito Santo. Isso é muito importante. A unção do Espírito. Não só os ministros ordenados são ungidos pelo Espírito, todos são ungidos pelo Espírito. Às vezes, na linguagem clerical, diz, o sacerdote é ungido. Todos os batizados são sacerdotes. Toda a igreja é povo sacerdotal. Todos os batizados são ungidos com o Espírito. E essa unção do Espírito confere a todos os batizados, aí uma palavrinha que o concílio foi muito forte no concílio, depois não se usou mais muito e Francisco retoma. Com essa unção confere a todos os batizados um senso da fé. O que é esse senso da fé ou esse sentido da fé? É uma espécie de instinto espiritual que faz com que as coisas da fé não sejam estranhas a nenhum batizado, que nos tornam familiares com a palavra de Deus, que nos capacitam para ouvir a palavra de Deus, para interpretar a palavra de Deus e para viver a palavra de Deus. Por causa desse senso da fé, diz Francisco, a gente não pode fazer uma separação rígida, como às vezes alguns fazem na igreja, falando de dois grupos radicalmente, essencialmente distintos. A igreja docente e a igreja discente. Tem aquele grupo dos ordenados que sabem, que ensinam, e tem aquele grupo dos não ordenados, lei, que na linguagem comum significa aqueles que não sabem e que devem aprender. E Francisco diz, isso na igreja não cabe. Por que que não cabe? Porque não só os ministros ordenados são ungidos com o Espírito. O Espírito foi dado a todos. E a presença do Espírito capacita todos para ouvir a palavra de Deus, para compreender, discernir, interpretar a palavra de Deus e para viver a palavra de Deus. Por isso, não cabe uma distinção e uma separação rígida entre uma igreja docente e uma igreja discente. Pelo batismo, todos somos ungidos com o Espírito e por essa unção recebemos um senso da fé que nos torna
capazes de acolher, discernir e viver a palavra de Deus que nos é dada. Isso faz de nós um povo. E esse mesmo Espírito que nos capacita para a escuta, para o discernimento, para a vivência, esse mesmo Espírito é o que nos encarrega. Solidariedade, gente, que lindo! É o que nos encarrega da missão. Por isso, Francisco, ao lado, ou junto com essa dimensão da unção, a partir da unção, do senso da fé, insiste que todos, pelo batismo, são sujeitos ativos da evangelização. Ou retoma aquela expressão de Aparecida, que ele gosta muito, todos somos discípulos missionários. Então, vejam que a unção do Espírito confere a todos os batizados um senso da fé, que o torna familiar com a palavra de Deus, capaz de acolhê-la, de discerni-la, de vivê-la, e nos torna corresponsáveis pela missão de anunciá-la e de torná-la presente. Faz de nós todos sujeitos ativos da evangelização. Faz de nós discípulos missionários. E é isso que faz da igreja uma comunidade de irmãos, povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito, no qual reina entre todos verdadeira igualdade quanto à dignidade e ação comum de todos os fiéis. Vocês podem depois ver, tem um documento do Concílio sobre a Igreja, chamado Lumen Gentium, no número 32, aparece essa formulação muito bonita, que reina entre todos verdadeira igualdade quanto à dignidade e à ação comum de todos na edificação do corpo de Cristo. É isso que faz com que, antes de tudo, na igreja, haja uma igualdade fundamental. A igreja não começa com divisão, a igreja começa com aquilo que é comum a todos. A comum dignidade, a comum missão. De onde é que vem isso? Da unção do Espírito, do senso da fé que ela nos confere, da missão que ela nos encarrega. Só a partir disso que é comum a todos é que se pode entender os vários carismas e ministérios que o Espírito suscita na igreja, para o bem da igreja, para a realização de sua missão, dentre os quais o ministério ordenado, o ministério dos pastores, que é o ministério de coordenação, de presidência, de unidade da igreja. Mas é importante perceber que Francisco, inclusive, diz naquele tom meio irônico e sapiencial, nenhum padre foi batizado, ninguém foi batizado padre ou bispo na igreja. Fomos batizados todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por isso constituídos membros do povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito. Isso, inclusive, deve ter consequência para a gente até ir corrigindo certa linguagem. Há toda uma linguagem clerical que compromete a eclesialidade fundamental do povo de Deus, e que é uma linguagem que é muito estimulada pelo culto clerical, estimulado pelos meios de comunicação social, vocês já devem ter visto, porque os sacerdotes são ungidos. Já ouviram essa linguagem? E eu espero que sejamos os ministros ordenados. Eu creio que nós somos ungidos com o Espírito. Mas não é só os ministros ordenados que somos ungidos com o Espírito, não. Todo o povo de Deus é ungido com o Espírito. E não é que um tenha mais e outro tenha menos, não. E eu já fui ungido com o Espírito antes de ser ordenado presbítero da igreja. Eu fui ungido com o Espírito no batismo. O sacerdote age na pessoa de Cristo. É até uma expressãozinha latina que temos grupos que gostam de repetir. Age em persona Christi. Já ouviram isso? E é verdade, claro. Enquanto membros do povo de Deus, que assumem na igreja um ministério, age na pessoa de Cristo. Mas não é só o ministro ordenado que faz parte do corpo de Cristo e que age na pessoa de Cristo, não. Todos os cristãos agem, enquanto estão unidos a ele, são fiéis ao seu evangelho, agem em persona Cristo, agem na pessoa de Cristo. Inclusive na liturgia, eu lembro o concílio. Não é só quem preside a Eucaristia que preside na pessoa de Cristo, não. Quem proclama a palavra, proclama na pessoa de Cristo.
Quem canta, canta na pessoa de Cristo. Quem prega, prega na pessoa de Cristo. Vocês vejam que é toda uma outra perspectiva de igreja que não compromete nem nega o ministério ordenado na igreja, mas situa o ministério ordenado dentro de uma igreja, toda ela, povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito, na qual todos são ungidos com o Espírito, na qual todos são dotados de um senso da fé, na qual todos são feitos sujeitos ativos da ação evangelizadora. Francisco, inclusive, diz que só a partir dessa eclesiologia do povo de Deus é que a gente pode compreender adequadamente o ministério hierárquico da igreja. Porque não é a igreja que existe para o ministro ordenado, é o ministro ordenado que existe para a igreja. Não é a igreja do padre, é o padre da igreja, se vocês me entendem a expressão. Não é minha igreja, eu é que sou ministro da igreja. É muito interessante que no Concílio Vaticano II, o documento sobre a igreja que estava sendo preparado, do ponto de vista da constituição, da estrutura da igreja, começava falando da constituição hierárquica da igreja, depois falava dos leigos e tal e tal. E no decorrer do concílio, os padres conciliares tiveram uma intuição muito importante, que retomou a compreensão primitiva da igreja. Antes de falarem do ministério dos bispos, da vida religiosa, dos leigos, eles escreveram um capítulo para tratar daquilo que é comum a todo o povo de Deus. Por isso, o documento sobre a igreja começa falando do mistério da igreja como sacramento de salvação no mundo. Depois fala da igreja como o povo de Deus, como o povo sacerdotal. Fala daquilo que é comum a todos os batizados. A unção, o espírito, o senso da fé, o sacerdócio comum dos fiéis. E só depois, e a partir disso, então fala dos ministérios, e em concreto, e com destaque, no ministério ordenado da igreja. Pois, quando Francisco insiste e fala de uma igreja sinodal, Francisco está insistindo em recuperar isso que era tão central no concílio, que a igreja é o povo de Deus, que nesse povo de Deus, antes de qualquer diferença de carisma ou de missão, reina uma igualdade fundamental no que diz respeito à dignidade e à missão comum. Isso não nega a diferença de carisma e ministério, que é um dom do Espírito para o bem da igreja. Mas não há mais nem menos. É que a gente ainda continua naquela situação dos discípulos, né, que pelo caminho a gente vai discutindo quem é maior, ou como quem é que vai ficar do lado direito, do lado esquerdo, ou coisa do tipo. Nós ainda não aprendemos a lição. A gente gosta de hierarquia, a gente gosta de dominações e de subordinações. Mas a igreja de Jesus é, antes de tudo, uma comunidade de irmãos, na qual reina verdadeira igualdade quanto à dignidade e à missão comum de todos. E só a partir dessa igualdade fundamental é que tem sentido e que a gente pode compreender adequadamente os vários carismas e ministérios na igreja. Então, nesse sentido, Francisco diz que, quando ele fala de sinodalidade, ele está falando desse caminhar junto do povo de Deus, que se fundamenta na igualdade fundamental de todo o povo de Deus, que provém da unção do Espírito, do senso da fé que ela confere, da missão comum que ela encarrega. Então, quem é responsável pela missão? Todo o povo de Deus. A quem compete a missão? A todo o povo de Deus, na diversidade de seus carismas e ministérios. Aí a gente pode entender a igreja como um caminhar juntos na realização da mesma missão, em que todos têm a mesma dignidade, que provém do batismo, da unção do Espírito, do senso da fé, da missão,
Temos a mesma dignidade e a mesma missão, vivida na diversidade de carismas e ministérios. Então, a sinodalidade fala desse dinamismo de uma igreja que é constituída por todos os fiéis, com a mesma dignidade, na diversidade de seus carismas e ministérios. Francisco diz que a sinodalidade é algo que é fácil de exprimir em conceito, é um conceito que é fácil de exprimir em palavras, mas que não é tão fácil assim de pôr em prática, porque nós temos toda uma tradição clerical, hierarquizada, nós temos toda uma compreensão de igreja identificada com padre e bispo, ou que trata os outros apenas como colaboradores de padre e de bispo. Mas a gente tem toda essa tradição, dificulta muito, mas é preciso recuperar isso, esse dinamismo de comunhão e fraternidade, inclusive porque a própria vida da igreja já deve ser expressão de sua missão no mundo. Por exemplo, se a igreja deve ser sinal de unidade entre o gênero humano, a própria igreja já deve estar constituída a partir dessa unidade, dessa comunhão, porque essa experiência de vida, de comunhão, de unidade, de fraternidade, já é um sinal no mundo de que o mundo pode ser vivido nessa lógica da fraternidade e não na lógica da divisão e do conflito e do ódio. Então, por isso, Francisco diz, é um conceito fácil de exprimir em palavras, mas difícil de pôr em prática. E Francisco oferece uma série de orientações e um texto aqui que eu recomendo muito a quem não leu, depois poder ler, é o discurso que Francisco fez por ocasião dos 50 anos do Sínodo dos Bispos. Está disponível no site do Vaticano, se vocês botarem lá no Google, comemoração Papa Francisco, 50 anos do Sínodo dos Bispos, vocês vão encontrar, é um discurso de umas 4 páginas, fácil de ler, e é o texto mais importante de toda essa temática da sinodalidade. Eu recomendo muito que depois vocês possam ler, é fácil encontrar aí na internet. E dessas indicações que Francisco dá sobre a sinodalidade... Aquino, você poderia, por favor, repetir o nome desse texto? Olha... já está aí, já foi colocado aí. Já coloquei no chat. Pronto. Obrigado. Comemoração dos 50 anos do Sínodo dos Bispos. Mas depois, se vocês esquecerem e tiverem na internet, se vocês botarem Papa Francisco, 50 anos, Sínodo dos Bispos, vocês vão lá encontrar no site do Vaticano. É um texto que vale muito a pena ler e é o texto mais importante de referência para essa reflexão sobre a sinodalidade. E Francisco dá algumas indicações que eu quero apenas indicar para a gente poder passar para o tempo da reflexão. Ele diz: uma igreja sinodal é uma igreja da escuta, e escuta naquele sentido profundo, que abre o coração, que nos envolve e nos compromete com o outro. E escuta, ele diz, cada um a escuta dos outros e todos a escuta do Espírito Santo. A dinâmica sinodal é um dinamismo de escuta, onde nós todos nos escutamos uns aos outros e procuramos escutar nos outros o que o Espírito de Deus diz. Por isso diz, cada um a escuta dos outros e todos a escuta do Espírito Santo. Depois, B, o caminho sinodal começa por escutar o povo, continua escutando os pastores e culmina na escuta do bispo de Roma. Com isso, Francisco está dizendo que é um processo que tem que envolver toda a igreja, com todos os seus carismas e ministérios. Por isso, inclusive, agora na preparação do Sínodo dos Bispos, tem uma fase, que é a fase da diocese, de escuta de todo o povo de Deus. Então, aí, nessa escuta, fala todo o povo de Deus, falam os pastores da igreja e fala o bispo de Roma, com o seu ministério próprio de serviço da unidade. C. A escuta, ela se dá com todos, né, o povo de Deus, pastores e bispos de Roma, e em todos os níveis da igreja.
nas igrejas particulares ou nas dioceses, nas instâncias intermediárias, como são as articulações regionais, e a nível mundial. D, numa igreja sinodal, o sínodo dos bispos é apenas a manifestação mais evidente de um dinamismo de comunhão que inspira as decisões eclesiais. Sinodalidade não é a mesma coisa que colegialidade episcopal, que é outro conceitozinho que talvez vocês conheçam. Colegialidade na igreja diz respeito aos bispos, é a comunhão episcopal no exercício do ministério episcopal. A sinodalidade não diz respeito apenas aos bispos, diz respeito a toda a igreja, com seus carismas e ministérios. Nesse sentido, a colegialidade é uma expressão de sinodalidade, mas a sinodalidade é mais do que a colegialidade. E é o compromisso de edificar uma igreja sinodal está cheio de implicações ecumênicas e é como um estandarte erguido entre as nações. Aqui para dizer que esse exercício de escuta, de diálogo, de comunhão, deve se dar no interior da igreja, com todo o povo de Deus, com seus pastores, mas deve se dar também com as outras igrejas cristãs, com as outras religiões e com toda a sociedade, para que a igreja possa ser no mundo um sinal, um fermento, um instrumento de unidade e de fraternidade. Então, vejam que com essa expressão sinodalidade, Francisco está chamando a atenção para um modo de ser e de agir na igreja. E o que é que caracteriza esse modo de ser e de agir na igreja? A comunhão, a corresponsabilidade, a escuta, o diálogo. E qual é o fundamento disso tudo? A unção do Espírito, o senso da fé que ela nos confere, a missão que ela nos encarrega. Então, a sinodalidade não é apenas uma técnica ou uma dinâmica de uma reunião. A sinodalidade, enquanto esse dinamismo de comunhão e participação, expressa a própria natureza da igreja, que, nascida do mistério da Trindade, que é comunhão plena de amor, deve se constituir, né, como comunidade de irmãos que vivem nessa lógica da unidade, da comunhão e da participação. Em vista disso, é preciso, inclusive, ampliar estruturas na igreja que favoreça essa comunhão e essa corresponsabilidade, porque as estruturas que nós temos na igreja, elas são muito clericais. Na verdade, a igreja é toda centrada no clero, nos bispos, e mesmo aqueles organismos de participação que estão previstos no direito canônico, muitas vezes são pura formalidade, quando existem, porque no final das contas funciona que quem manda aqui sou eu. E quando alguém reage ou discorda, está querendo mandar, está querendo ser o padre, está querendo ser o dono da igreja, como se o padre fosse o dono. De fato, funciona assim, mas isso é uma negação do próprio mistério da igreja. Então, é preciso revigorar, Francisco diz, essas estruturas que já estão previstas, criar outras estruturas. E aqui é importante a gente atentar para duas coisas novas. Depois do sínodo sobre a Amazônia, foi criada uma conferência eclesial da Amazônia. Atenção! Não foi uma conferência episcopal da Amazônia, como normalmente a gente teria, né? Nós temos as conferências episcopais de cada país, nós temos a conferência episcopal latino-americana, então seria, digamos, a conferência episcopal da Amazônia. Não, foi criada uma conferência eclesial, onde está presente bispos e vários outros organismos do povo de Deus. Então, é um organismo de todo o povo de Deus. Evidentemente que aí estão presentes os pastores, porque os pastores fazem parte do povo de Deus. Isso é um ministério importante e constitutivo da vida da igreja, mas não é apenas uma estrutura episcopal, é uma estrutura eclesial mais ampla. E agora nós vamos ter, no mês de novembro,
uma Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. Os bispos da América Latina pediram ao Papa uma nova conferência episcopal. A última foi em Aparecida, né, em 2007. Então, pediram uma nova conferência episcopal e Francisco disse, uma conferência episcopal não, vamos fazer uma Assembleia Eclesial, em que está presente todo o povo de Deus, que é constituída por todo o povo de Deus. Vocês estão vendo que é muito mais amplo você falar de uma assembleia eclesial ou falar de uma assembleia episcopal? Falar de uma conferência eclesial ou falar de uma conferência episcopal? E, oxalá, eu tenho essa esperança e estou sonhando que pode ser que um dos frutos do sínodo dos bispos seja a criação de algum organismo de todo o povo de Deus, que não seja apenas de bispo. Nós já tivemos uns ensaios interessantes no Brasil. Nosso grande santo, Luciano Mendes de Almeida, quando foi presidente da CNBB, investiu muito na Assembleia do Povo de Deus. Mas havia muita resistência, os bispos tinham medo disso, porque, então, e a CNBB não é o organismo de representação da igreja? Só que agora Francisco abre perspectivas mais amplas, que não contrapõe, atenção, não tem uma contraposição entre os bispos e o conjunto do povo de Deus, não. Mas o povo de Deus inclui os bispos, e, portanto, ter estruturas e espaços de participação, de representação de todo o povo de Deus é uma expressão mais adequada do próprio mistério da igreja, que não é apenas um ministério específico, mas é a totalidade do povo de Deus com seus carismas e seus ministérios. Então, vocês vejam que Francisco tem feito uma provocação de renovação da igreja nesses dois aspectos que se implicam mutuamente. Uma renovação missionária da igreja, entendida nesse dinamismo de saída para as periferias, e uma renovação sinodal da igreja, entendida no sentido de que a igreja é todo o povo de Deus, na diversidade de seus carismas e ministérios. Aí aqui a gente pode entender bem que não tem como falar de sinodalidade sem falar de missão, porque a sinodalidade é o caminhar junto de toda a igreja na missão. Qual é a missão? Tornar presente o reino de Deus no mundo. E o reino de Deus é a vida na fraternidade, na justiça e na paz. Francisco, inclusive, diz que quando a sinodalidade não é pensada e vivida assim, ela termina naqueles burocratismos enfadonhos e briga de poder de muitas reuniões de conselho, onde se discute, debate, briga, e não dá nada, só dá briga e disputa de poder. Ele diz que a sinodalidade tem que ser vivida a partir de baixo, a partir dos problemas do povo, para rezar, refletir e encontrar caminhos juntos de fazer com que o reino de Deus aconteça. Infelizmente, nossos organismos de igreja se encontram para discutir, debater dinheiro e não sei o quê, e poder, e não em torno da missão. Enquanto Francisco diz, a sinodalidade tem vida quando ela se dá a partir de baixo. O que é isso? É a gente se encontrar numa comunidade, numa pastoral, numa paróquia, numa diocese, para refletir e rezar juntos como fazer a fraternidade acontecer nesse meio. Vamos imaginar aqui, não sei se tem alguém aqui da Pastoral do Povo da Rua aqui? Sim. O Olavo? Vamos imaginar que a Pastoral do Povo da Rua se encontra. Sim. A Pastoral do Povo da Rua se encontra para quê? Para rezar e refletir como fazer com que a justiça do reino aconteça nas ruas da cidade. Como ajudar a refazer os vínculos de fraternidade na rua. Como lutar pelo direito à cidade, por moradia, por trabalho, por respeito. Quando a gente se encontra para refletir e rezar junto em torno disso e discernir caminhos, aí sim, aí a igreja se renova, se revigora na sua missão. Percebe a diferença? Vamos ter uma assembleia paroquial. Muitas vezes só se empolga e o sangue só ferve para pensar no dízimo, na construção e não sei mais em quê. Quais são os problemas da cidade? Quais são os grandes problemas da cidade? Como é que a igreja pode interferir
na cidade, não para ganhar um cargo na Câmara de Vereadores ou na administração, ou para ganhar um título de cidadão, o padre, eu não sei para quem. Não. Vamos fazer uma assembleia para ver quais são os grandes problemas do bairro onde a gente está e como é que a igreja pode ser aqui uma luzinha, um fermento, um pouquinho de sal que ajude a reunir as pessoas, a refazer os laços, a consolar os desanimados, a socorrer os necessitados, a lutar por direitos da população em situação de rua, das mulheres, do povo que vive nos morros, nas favelas. Como é que a gente se... Vocês percebem o que revigora a igreja? Quando a igreja se reúne em torno de seus interesses institucionais, ela se mundaniza. E aqui é a disputa de poder e uma briga imortal. A igreja se renova no Evangelho. E a renovação evangélica é sempre uma renovação, garantir água e banheiro público, isso mesmo. Aliás, faz uns anos que lá em São Paulo foi feita uma pesquisa na arquidiocese, o que o povo esperava da igreja. Tá? Já tem mais de 10 anos isso. E essa pesquisa foi feita em todos os âmbitos. E foi feita também lá na casa de oração com o povo da rua. E um morador de rua disse que esperava que o povo da rua pudesse usar o banheiro da igreja. E teve gente que ficou revoltado que isso era banalizar a missão da igreja. Mas quem faz isso é porque tem banheiro garantido para fazer as suas necessidades com decência, com sossego e com dignidade. Mas quem não tem, um banheiro é um sacramento. Para quem vive na rua, um banheiro para fazer suas necessidades com sossego, com dignidade, é um sacramento de Deus. Então, é por aí que a gente pode compreender como é que sinodalidade e missão são indissociáveis. A sinodalidade é o jeito da igreja viver a sua missão. A missão da igreja é tornar o reino de Deus presente no mundo. E essa missão compete a todo o povo de Deus. Isso faz da igreja um caminhar juntos na missão, em que todos, graças ao batismo, à unção do Espírito, ao senso da fé, à missão, compartilham da mesma dignidade e são corresponsáveis pela mesma missão. De modos diferentes, com carismas diferentes, com ministérios diferentes, mas todos. Isso faz de nós, povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito, sacramento da salvação no mundo. Por isso que eu comecei dizendo que vocês foram felizes ao juntar igreja, sociedade, sinodalidade e dimensão social, porque na missão da igreja tem uma dimensão social e política. Claro que a missão da igreja não se reduz a isso. Se você for pensar a partir daquelas situações mais extremas, dos encarcerados, do povo em situação de rua, por exemplo, há uma dimensão aí de consolo. Quando o sofrimento destruiu por dentro a alma de uma pessoa, a sua dignidade, o desespero, a falta de esperança. Então, há aqui toda uma dimensão de encontro, de consolo, de esperança. Há uma dimensão de satisfação das necessidades imediatas das pessoas. É preciso socorrer muitas vezes. E graças a Deus que existem também, com todas as ambiguidades, muitos organismos que fazem isso. Mas é preciso também levar a sério que essas situações não são fruto do acaso, mas é resultado de uma forma de organizar a sociedade. E por isso é preciso lutar por políticas públicas, é preciso lutar por uma transformação da sociedade, para que o dinheiro público esteja a serviço do bem comum e da satisfação das grandes necessidades, para que a sociedade não tolere as mais diversas formas de preconceito, como o machismo, o racismo, a homofobia, a intolerância religiosa. É preciso lutar contra todas essas coisas. E no ambiente que a gente está vivendo atualmente, de desmonte do que resta de políticas públicas, de aversão a direitos humanos, de criminalização das lutas populares, isso é ainda mais urgente, é ainda mais necessário. Então, uma igreja sinodal
é uma igreja que leva a sério a sua condição de povo de Deus, de corpo de Cristo, de templo do Espírito, onde todos, na diversidade de seus carismas e ministérios, assumem com seriedade, com criatividade, com responsabilidade, a missão de fermentar o mundo com a lógica da fraternidade, que é a lógica do Evangelho. Fratelli tutti, todos irmãos, que é a forma de participarmos da vida divina. Por isso, igreja e sociedade. Não tem como pensar a igreja de Jesus indiferente à sociedade. Por isso, sinodalidade e ação social e política como uma dimensão fundamental da missão da igreja. Bom, essas são provocações, já falei aqui, foi demais, são provocações um pouco do tema que a gente agora pode continuar enriquecendo com a partilha de vocês, que pode ter alguma pergunta, mas não precisa ser pergunta, pode ser complemento, aprofundamento, assim, não se trata simplesmente de lógica de pergunta e resposta, mas de uma reflexão junta sobre esse tema. Bom, muito bem. Depois de ouvi-lo, a gente fica com o coração queimando, a cabeça girando e uma vontade grande de fazer as coisas e intervir em muitos espaços, né, inclusive. Para nos organizarmos, então, quem quiser falar um pouquinho, nós estamos aí em torno de 45 pessoas, então, manifeste pelo chat ou levante a mãozinha, eu já vi que o Olavo ali já levantou a mão. Enquanto vocês vão criando coragem para a expressão, o Padre Júlio colocou uma questão que eu acho que é bom a gente retomar. Nas suas palavras, Padre Francisco, o senhor indicou que para promover a sinodalidade, um grande desafio é romper, né, o clericalismo e essa hierarquia, né, engessada, que muitas vezes parte até de nós mesmos, leigos, que acabam colocando uma hierarquia muito grande nas nossas próprias pastorais, né? Então, qual seria o caminho para a superação do clericalismo e a construção de um novo modelo de ministério presbiteral mais saudável para os ordenados e o povo de Deus? Já responde logo? Pode, enquanto o pessoal está levantando a mão, eu me organizo. Então, primeira coisa, é importante a gente entender que clericalismo não é coisa só de padre e bispo. Clericalismo é uma deformação do ministério na igreja que corrompe o povo de Deus. E isso está presente na totalidade do povo de Deus. E mais, o clericalismo é a versão religiosa de uma cultura elitista, hierárquica e de dominação da sociedade. É muito importante a gente perceber que a nossa sociedade é uma sociedade patriarcal, é uma sociedade racista, é uma sociedade preconceituosa. A base da nossa sociedade, a lógica da nossa sociedade é a lógica da casa grande senzala. É senhor e escravo. E o escravo deve obedecer ao senhor. Se ele for bonzinho, ele vai ser agradado e vai ser querido pelo senhor. Mas se houver algum movimento na senzala, a casa grande enlouquece e chama logo o capitão do mato, baixa a chibata e vai para o tronco. E isso se reproduz não só naquela lógica, digamos, mais visível, explícita e agressiva, mas é muito sutil, é na lógica da subserviência. Paulo Freire já dizia que a dominação, a opressão, ela funciona muito bem porque ela é introjetada pelo oprimido. É aquela mentalidade de que há uns que são mais do que outros, de que há uns que são superiores e outros que são inferiores. Isso, inclusive, desencadeia todo um sentimento político trágico em que a política não é pensada na lógica do direito, mas na lógica do favor, da compra. Direi, assim, políticas públicas não é tratada em nossa sociedade como direito. Políticas públicas é tratada como favor e como moeda de troca e como dívida. Então, aí, por que há na nossa sociedade toda essa lógica autoritária, toda essa lógica do culto de personalidade e de poder? E isso se dá até em coisas aparentemente muito vulgar. Por exemplo, se passar um gari
está recolhendo o lixo na rua e pedir um copo d'água, muita gente vai pegar aquele copo que quase não usa ou até um descartável para depois jogar fora. Se for um morador de rua, então, nem se fala. Agora, se o prefeito de Belo Horizonte estiver passando na rua e bater numa porta e pedir um copo d'água, vai pegar aquele copo que está lá no armário, que nunca é usado. Eu quero que vocês percebam que há toda uma mentalidade hierarquizada que trata alguns como superiores a outros. Se você vê um rapazinho com camisa de marca, branco e não sei o quê, você se sente até meio seguro. Mas se você vê um negro, e sobretudo se ele tiver um mal vestido, é um marginal, é um bandido. Rodeia a rua. Por que há todo um messianismo político na nossa cultura? Porque o povo não se sente sujeito político. Você precisa, até a esquerda alimenta disso. Aí você tem um monte de iludido que o Messias Lula vai salvar o Brasil do outro Messias desgraçado. Ilusão, ilusão. A gente nega a condição de sujeitos políticos. A gente confia em Salvador da pátria, em Messias. Então, eu quero que vocês percebam primeiro que nós temos uma cultura assim hierárquica de dominação, de subordinação, e que faz com que a gente não seja sujeito político. A própria ideia da democracia já nasceu na Grécia assim. A imensa maioria do povo da Grécia era escravo, não era cidadão. E isso tem a sua versão na igreja com o agravante do culto, porque aí você tem todo o culto do clericalismo, né? E agora as mídias sociais, e cria toda uma sacralidade, e aí essas estéticas que voltaram à moda com alguns panos bem exóticos medievais, e aqueles ritos de beijar a mão e de não sei mais o quê, que volta é toda uma forma de alimentar todo um culto. E isso distorce a lógica do poder na igreja, que não é privilégio, nem é mando, nem é dominação. Jesus já advertiu. Vocês sabem como funciona nesse mundo. Os chefes, entre vós não deve ser assim. Então, atenção, o problema não é o ministério ordenado. E não achemos que o serviço de unidade, de presidência, é um mal. Não, nenhum grupo humano existe nem funciona sem isso. E quando a gente não aceita, é porque a gente quer assumir. E alguém assume espontaneamente, se não for conferido. Não existe grupo nenhum que não tenha alguém que esteja um pouco à frente, que puxe, que anime, que conduza. O problema não é a função ou o serviço. O problema é o modo de exercer. Fazer da função, do serviço, ocasião de privilégio, de poder e de dominação. Usar isso para se aproveitar economicamente, sexualmente, simbolicamente, midiaticamente. E podemos acrescentar aí a lista. Mas essa lógica está na cabeça do povo. É o povo lá das comunidades que, se o padre for, vai. Se não for o padre, não vai ninguém para a igreja. É o povo lá da comunidade que não se reconhece como missionário, que não se reconhece como ungido, que não se reconhece como corpo de Cristo, que não se reconhece agindo na pessoa de Cristo. Ungido é o padre, em persona Cristo, só age o padre. Sacerdote, só o padre. Então, vocês vejam que é toda uma mentalidade, mas uma mentalidade que está ligada a um dinamismo. E qual é o dinamismo? É a relação de dominação e de subserviência. Se a gente aceitar bem, quem aceita bem essa relação, aí está tranquilo e tem até a confiança do padre e do bispo, porque faz tudo o que ele quer. Se reagir, está querendo ser o padre, está querendo mandar, está querendo ser o dono da igreja. E aí faz como eu escutei um dia de um bispo lá na China, leiga que nem unha, quando cresce a gente corta. Ninguém dá asa à cobra. É assim que funciona, e vocês sabem como é que funciona normalmente na paróquia. Quando o padre se sente incomodado com algum agente de pastoral, ele neutraliza.
Neutraliza mesmo e ele perde todo o espaço. Da mesma forma acontece com o bispo da diocese. Muito bem. E acontece lá na comunidade. Quando a liderança se sente meio desafiada por alguém, ela também neutraliza os outros lá dentro da comunidade. Então, essa lógica, ela é muito perversa, ela não é fácil de ser vencida. Não é fácil de ser vencida. Por isso, é um caminho permanente de conversão, de mentalidade, de prática e de estrutura. Não esqueça que, inclusive, os movimentos sociais são extremamente autoritários. É aquela lógica de que tem um dono. Olhe os movimentos mais expressivos sociais do Brasil para vocês verem a estrutura hierárquica, como tem o chefe lá de cima que manda e as direções estaduais vão tudo obedecendo e cumprindo a lógica. Não é fácil superar isso. Isso é um desafio cultural e eclesial que envolve todos nós. E quem nunca teve a unha cortada, né, Padre Francisco? Desse Quem jeito. nunca teve a unha Cortou do outro. e nunca tentou cortar a do outro, né? Exatamente, isso mesmo. Bom, então, próximo, Olavo, em seguida, a Dalila tem a palavra. Muito bem, então, bom dia a todos e todas aqui. Então, é sempre bom ouvir o Padre Aquino, né, nas suas falas, porque isso realmente nos provoca, como até mesmo eu, como religioso, né, diante desse desafio tão grande que Qual é a hoje sua é. congregação, Olavo? Eu sou da Congregação dos Missionários do Verbo Divino, os Verbitas. E justamente, atualmente, estou com a Claudenice, né, o Helder e a Rosini, outra equipe aqui da Pastoral de Rua do Vicariato, né? Aqui, justamente, aqui estamos aqui o Marcelo, o Padre Júlio, e os demais aqui, companheiros de luta ali do Vicariato. E diante de toda essa fala, também essas colocações são os desafios diante de tudo isso, né? Porque nós que estamos aqui na liderança, nas frentes, né, das ações sociais e políticas da igreja, e nós temos que muitas vezes nos confrontar com irmãos que estão também na luta ali dentro da nossa igreja. E são esses que nos questionam: por que fazer isso? Para que fazer isso? Né? E hoje é um desafio muito grande diante disso, né? E até mesmo o exemplo aqui da frente de ação da própria pastoral de rua, né? Quantos outros irmãos e irmãs também dentro do próprio processo da igreja, né? Vêm nos questionar: por que vocês fazem isso para esse povo que não quer nada na vida, que só querem beber, só querem usar droga e não querem mudar suas vidas? Mas estes não querem parar e ouvir essas pessoas, né? Querem apenas questioná-los. E nos questionar porque estamos ali, ouvindo, né, dialogando com eles e com elas, né? E isso é um grande desafio, né? E dentro desse processo, como o padre mesmo coloca, né, dentro desse clericalismo, que não é só a questão dos padres, né, e dos bispos, mas também do povo que está ali, né, como é que nós podemos o caminho? Aí eu leio um pouco aquilo que o padre Júlio perguntava realmente, né, qual é o caminho para esse processo, né? Como é que nós podemos fazer? Qual é essa perspectiva de ação no qual queremos e devemos seguir? Porque temos que ter essa construção saudável diante dessas colocações. Mas qual é e como caminhar com isso, né? Como é que vamos fazer diante disso? Porque quando o confronto, quando alguém vem com a tesoura lá de cima, né, como foi o exemplo aqui, muito bem, a gente vai ficar até... Mas quando a tesoura vem do próprio irmão que está ali do lado, te questiona. E aí? Como é que nós vamos ali? Né? E às vezes tem alguns dizeres que dizem assim: eu tenho que ensinar aquele que viola os direitos humanos a ser parte
do processo de cobrança dos direitos humanos. Mas é complicado, né? Que a gente sofre e também nós não podemos também nos colocar no direito de fazer com que o outro sofra também, mesmo aquele que questiona o nosso trabalho. Mas como é que nós vamos fazer isso? Como é que podemos fazer isso sem muito que chegue a atritos, né? E estamos perdendo muitos irmãos e irmãs dentro do processo da Igreja Católica para as igrejas neopentecostais e aí, que estão assumindo, muitas vezes, esse papel social e político, claro, com alguns interesses próprios, mas estão aí à frente. Né? Olavo, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não cair na lógica da briga e da disputa que também termina não abrindo caminhos. Como a gente fazer é ensaiando pequenos processos, com pequenos grupos, com pequenas comunidades, nos espaços onde a gente está, como é que a gente vai construindo esses processos sinodais, que são processos de participação e de corresponsabilidade em torno da missão, nesse sentido de fazer com que o reino de Deus aconteça. Por exemplo, isso deve acontecer na Pastoral do Povo da Rua, com a equipe da pastoral, nas comunidades de moradores de rua, isso deve acontecer com a pastoral da mulher, isso pode acontecer lá numa comunidade, no bairro da periferia, onde a gente está. Como é que nós vamos desencadeando processos assim? Porque, às vezes, também, pode cair numa situação que é muito comum e é trágica também, que assim, a gente critica, mas a gente não ousa, não arrisca, não inicia processo novo nenhum. Qual é uma das grandes novidades de Francisco? Se vocês observarem, Francisco é muito mais propositivo do que reativo. De vez em quando ele dá uma tacadinha, mas Francisco não vive em função de estar criticando grupo A, grupo B, bispo A. Francisco está sempre abrindo caminhos, iniciando processos. Uhum. E, às vezes, nós temos muita gente nossa que vai se tornando, inclusive, amargo, decepcionado, ou, como Francisco diz, cristão com cara de vinagre, azedo, desiludido, desesperançado. Então, talvez a gente precise desencadear processos. E processos nesse duplo aspecto. Comunitários, de comunhão, participação, de corresponsabilidade, discernimento conjunto, e processos em torno daquele que constitui o centro do Evangelho, que é a vivência da fraternidade, a construção de um mundo mais justo. Todas as pastorais sociais podem fazer isso. Qualquer comunidade ou movimento, comunidade geográfica lá do bairro pode fazer isso. Uma paróquia pode iniciar processos assim. Não são fáceis, a gente sabe como é difícil lidar com gente. Você vai juntar lá debaixo de um viaduto 4 famílias. Claudenice, não sei nem se ainda tem cabelo, porque eu perdi o meu, imagino Claudenice. Você vai juntar lá 4 famílias debaixo do viaduto que, se brincar, vão se matar e vão jogar pedra e quebrar garrafa na cabeça de outro por causa de R$1, por causa de um copo de cachaça. Como, no meio dessas situações todas, desencadear pequenos processos? Olha, acho que ela até é de peruca, porque nem deve ter mais cabelo de peruca. O pior é que os cabelos não caem de jeito nenhum, eles só crescem, viu? Graças a Deus. Mas não sei se vocês me entendem, estou querendo insistir que a gente não devia entrar nessa lógica de pura reatividade, de briga, de conflito, que não seja capaz de iniciar processos novos. Porque aí a gente se torna desiludido, desesperançado, azedo. Tem que iniciar processos, tem que iniciar. Exatamente o que vai dar, nós não sabemos, mas tem que iniciar. Isso vale para o conjunto da igreja, isso vale para as pastorais sociais de um modo muito peculiar. Não existe receita na conquista da terra, no campo, da moradia, na cidade, dos encarcerados, das vítimas de dependência química, do povo da rua. Não existe receita dos fóruns de fé e política, de direitos humanos, não existe nem de caminhos, nem de métodos. E a gente tem que estar assim, muito sintonizado e tem que estar muito atenado para ir encontrando. Olha, por exemplo,
essa semana tem um grupo de comunidades aqui da minha região que sofre com problema de água em cima da segunda maior reserva de água subterrânea do estado, está sendo toda privatizada pelo agronegócio. E o povo já vem lutando por água para beber, que não tem. E nesse período de pandemia, e com a maior dificuldade do mundo, e na semana passada, a equipe da Caritas esteve na região, e umas mulheres muito indignadas e revoltadas, porque não chega água na torneira, e tal, e tal, e tal. Disse assim, vocês não querem gravar uns áudios, não, para a gente tentar passar nas rádios? Aí eu quero começar com essa história, se conseguiu nas rádios, a multidão de áudio do povo das comunidades, que conseguiu, numa cidadezinha pequena, passar em todas as rádios, isso criou uma repercussão tão grande que ontem a prefeitura mandou já um carro para ir resolver o problema do poço lá da comunidade. Então, não estou dizendo isso para dizer assim, não existe receita. Ninguém imaginava que esse fosse um caminho, mas essa estratégia dos áudios das rádios que repercutiu na cidade, que causou impacto e que obrigou a gestão a reagir, isso foi uma sacada muito boa. Isso é tipo aquele instinto espiritual que faz com que você encontre o espírito abre brecha. A gente aqui não sintoniza com as brechas. Abre, ou para falar com vocês, o espírito abre horizontes. E belos horizontes. A gente é que, às vezes, está tão fechado nas nossas disputas e nos nossos interesses que a gente não é capaz de vislumbrar os belos horizontes, e não vislumbrando os belos horizontes, a gente não caminha. Dalila. Gente, bom dia a todos e todas. Me perdoem a câmera fechada, meu celular está carregando, a bateria está no fim. Mas então, eu queria primeiro parabenizar o Padre Francisco pela belíssima, brilhantíssima explanação que nos cutuca, nos desafia, nos tira do lugar, né? Com muitas provocações que eu vou colocar daqui a pouco. Mas antes eu queria dizer o seguinte, com a sinalidade, o senhor citou o jeito de ser, agir do povo de Deus e escutar. Eu também acrescentaria o ver e o celebrar, né? Também. E a questão da missão. Aí o senhor coloca aí, né? O que é missão? Nos provoca com essa pergunta. Porque a ação missionária é o primeiro momento de evangelização. Na encíclica Laudato Si, que foi construída, esse já é o 6º ano dela, né? Foi em 2015 que ela foi construída, o Papa Francisco, depois de 50 anos, ele falou assim, que 50 anos atrás o mundo estava oscilando sobre o fio de uma crise nuclear. Quando o Papa João XXIII escreveu uma encíclica no qual se limitava a rejeitar a guerra, mas se transmitia uma proposta de paz. 8 anos depois, a paz se enterra. Em 1971, o Beato Paulo VI referiu o problema ecológico como uma crise que é consequência dramática da atividade descontrolada do ser humano. Depois, João Paulo II debruçou com interesse maior sobre esse tema. Depois, o Papa Bento também tentou reconhecer que o ambiente natural está cheio de chagas causadas pelo comportamento irresponsável de todos nós. E aí, remetendo à encíclica, né, que vem falar sobre a questão do cuidar da casa como um planeta saudável, vida saudável, né? Remetendo à encíclica, eu acho que esse, igual o senhor falou aí no início, que a gente pega um problema que atinge todos nós, que é a questão do meio ambiente, é uma questão que a gente está vendo desmatamentos, queimadas, né? Extinção de animais aí, caçadas, exploração de minério desordenada, aquela questão que aconteceu aqui em Minas, da barragem Mariana, e que até hoje a gente está vendo repercussão aí e sem solução. Lá na Serra da Piedade, o povo querendo explorar lá também o minério. E quer dizer, o povo só quer pensar em ganhar, mas a questão da carta da encíclica, ela remete a essa questão do cuidado da casa comum. Vamos todos nos preocupar com essa casa que quem está lá no fim do mundo, vamos dizer assim, acha que o que acontece lá não atinge ele aqui. Tudo que acontece a qualquer um nos atinge. Então, nós temos que ter essa consciência ecológica, essa consciência de cuidar dessa casa que é de todos nós. Eu só queria fazer esse comentário. Bom dia. E aí, Dalila, é muito interessante a gente ver que esse cuidado da casa comum é tanto uma forma de pensar, uma sensibilidade, um imaginário, mas ele
isso provoca a gente a reagir diante de determinadas situações. Por exemplo, quando uma empresa, para se enriquecer, tem que destruir e matar toda uma biodiversidade e dezenas de pessoas, como aquela que não vale, vocês sabem de que eu estou falando, aquela que não vale, aí é preciso que a igreja toda levante a voz e grite: isso não vale, isso não vale. Brumadinho, Mariana. Então, tem horas que, quando uma empresa está jogando seus dejetos num rio e poluindo a água, matando os peixes, contaminando, é preciso haver denúncia e dando nome aos bois. É preciso haver. E aí a igreja precisa tomar posição. Assim como, por exemplo, a gente deve ser sempre contra a violência, em termos geral. Mas, quando um morador de rua é espancado pela polícia, ou por quem quer que seja, aí não basta ser contra a violência em geral. Aí é contra a violência contra João, José, Maria, Pedro, que foi espancado pelo policial em tal lugar, em tal dia, em tal hora. A gente tem que ser contra todo tipo de preconceito, mas tem uma hora que a gente tem que levantar a voz contra a travesti tal e tal, que foi espancada e assassinada na praça, na rua, no bairro. O cuidado da casa comum, aí, nunca pode separar o grito da terra e o grito dos pobres. Essa é uma das grandes contribuições da Igreja da América Latina, e foi bem formulada de uma forma muito precisa por Leonardo Boff e assumida pelo Papa Francisco: grito da terra, grito dos pobres. Nunca separar as questões ambientais das questões sociais e entender que isso, para nós, não é só uma questão econômica, política e ambiental, isso é uma questão de fé, porque não se trata só de natureza, se trata de criação. E a destruição da criação é um atentado contra o Criador. É a destruição da obra do Criador. E isso, na igreja, tem um nome que a gente não deve ter vergonha nem escrúpulo de dizer não: pecado. Atentar contra, destruir a criação é atentar contra o Criador. E atentar contra o Criador é pecado. Verdade. E a gente não pode renunciar a isso, nem ficar em princípios meramente abstratos e genéricos, aquele que não atinge a ninguém no final das contas. Bom, muito bem. Nós teríamos assunto aqui, comentários para discorrer pela manhã, tarde, alguns dias, quem sabe, porque o papo tá bom, mas a gente tem um horário a seguir. Então, eu já agradeço muito àqueles que contribuíram, peço desculpa por aqueles que a gente não vai ter tempo, às vezes, de fazer o comentário agora. Mas aproveito aí o momento, antes da gente encerrar, para fazer uma propaganda boa. Então, o Padre Francisco Aquino, ele tem várias publicações. Duas, de modo especial, eu gostaria de indicar, Padre. A primeira é Pastoral Social, a Dimensão Socioestrutural da Caridade Cristã, que é o meu livrinho de cabeceira, que toda vez que eu preciso de inspiração, eu vou lá e pego, sabe? E a segunda, eu acho que é uma publicação mais recente, a Igreja de Jesus, Missão e Constituição. Né? O senhor pode falar um pouquinho dessa publicação para a gente? Aliás, esse acabou de sair, eu até te mandei uma foto, acabou de sair, eu só vi na internet, e é um livrinho sobre a Igreja, a partir do Concílio Vaticano II, numa linguagem mais pastoral, é um texto pequeno, onde retoma a reflexão teológica sobre a Igreja, e tem um capítulo específico sobre essa temática da sinodalidade. Por isso, eu, inclusive, tinha te mandado isso também, que é um tema que está começando a aparecer nas publicações, mas, normalmente, os textos são textos muito grandes e a maioria do povo nem tem hábito, nem tem tempo de leitura. Então, esse é um livrinho sobre a Igreja, um estudo sobre a Igreja, com textos pequenos, todos os temas tratados entre 1 ou 2 páginas, de uma forma mais ou menos padronizada, para facilitar quem não tem tanto hábito ou tempo de leitura,
Então, é uma reflexão sobre a igreja nessa linha do que eu também apresentei aqui, tratando a igreja a partir da sua missão e a partir da sua constituição, com um capítulo específico sobre essa temática da sinodalidade, e as coisas que disse aqui, em boa medida, estão ditas lá de uma forma um pouco mais ordenada, mais organizada, e em breve deve estar saindo também pelo portal das SEBs um artigozinho de 3 páginas sobre o tema missão e sinodalidade, para ajudar também nessas reflexões. Assim que sair, eu compartilho com alguns de vocês que têm o contato, e aí vocês podem repartir com os outros também, que podem ajudar nessa reflexão. E a última coisa que eu queria dizer é muito importante que as pastorais sociais possam viver com seriedade e criatividade esse momento novo da vida da igreja com Francisco, no sentido de revigorar a ação da pastoral social, tanto naquilo que diz respeito à missão mesmo, que é a luta pela vida, pela justiça, pelos direitos, quanto no que diz respeito ao modo de fazer isso, dentro dessa lógica da comunhão e da participação, do diálogo, da corresponsabilidade, tentando superar essas lógicas hierárquicas e de dominação que também estão presentes nas nossas... A gente sabe, né? As disputas de poder, as dominações, assim, como é que a gente vai construindo processos mais coletivos, mais dialogais, que às vezes não é o ideal que alguém projeta, mas às vezes é também o caminho que é possível a gente seguir juntos, e é muito importante a gente ter sensibilidade para isso, e assim a gente também podendo fortalecer na igreja esse sentimento, essa consciência e essa corresponsabilidade na missão de fazer com que o reino de Deus se torne presente no meio de nós. Então, muito obrigado pelo convite, pela possibilidade, por reencontrar alguns de vocês, encontrar outros novos, e, na medida do possível, estamos sempre aí à disposição para colaborar. Estamos juntos na mesma missão. Somos Igreja de Jesus. A gente que agradece muito o aceite aí pelo convite, né, participar com a gente desse momento. Já falo para os participantes que estão preocupados com os nomes dos livros, vou fazer uma coletânea, viu, gente, de todas as boas indicações dele aí e mandar por e-mail de todos os inscritos. E eu convido agora o Padre Júlio, como nosso vigário episcopal aqui do VEASPA, a encerrar esse momento também. Muito obrigada, foi muito bom. Estamos muito gratas. Acho que nada melhor e oportuno do que encerrarmos com a oração do reino, a oração de Jesus, né? Que é uma proposta de um programa de vida, de fraternidade e de luta por justiça e paz. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito obrigado. Bom dia, pessoal, e um abraço para o Dom Mol aí na região episcopal. Só gratidão. Obrigada. Muito Padre. bem. Obrigado, Padre Aquino. Muito obrigada. Obrigada, Padre Francisco. Obrigada a vocês todos. Foi muito gratificante ouvir o senhor. Só gratidão. Oi, Lourdinha, um abraço. Abraço, Padre Júlio. Obrigado. Gente, grande abraço a todo mundo. Bom dia, bom trabalho. Ei, Renata, beleza? Oi, tudo bem, Isabel? Um abraço a todos. Obrigada. Marcelo, tudo bom por aí? Tudo bem, graças a Deus, e com vocês? Graças a Deus. Tchau para vocês. Tchau, Renata. Até mais tarde, né? Tchau, até. Com Deus.